Ô, Neto, você ficou chateado com esse resultado, né? Não, assim... Olha o Veloso aqui, ó. O Veloso tá mandando mensagem. Bom, um beijo pro Veloso. Amanhã estamos aí para fazer os donos da bola, Veloso. A verdade é assim, no entendimento do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras se propôs a ganhar tudo, o Palmeiras está devendo nos últimos anos em relação a títulos. Eu disse, e não sei o pensamento do Vampeta, do Celso, da Michele, do Garrafa e o teu, eu acho que o Flamengo ganha o campeonato, com o pé nas costas, o brasileiro. E o Palmeiras deveria ser o time a bater o Flamengo. Até pela situação que o Flamengo se encontra. Perde para o Atlético Goianiense, perde agora para o Ceará, joga razoavelmente contra o Fluminense. Essa seria uma maneira importante para o Palmeiras fazer isso. E o Palmeiras não consegue. Tanto é que a própria matéria coloca que o Palmeiras não consegue vencer dentro da sua própria casa. O que isso, para um campeonato brasileiro, é muito ruim. 2-2 foi muito surpreendente esse resultado. O Palmeiras, aliás, é o único invicto, mas o mapa pra caramba. Eu amei. E uma rodada. Eu amei, né? E uma rodada. Isso aí é a mesma coisa que beijar a boca da mulher da gente, ela você tá apaixonado. E uma rodada que deu uma mão pro Palmeiras ainda. O Grêmio tropeçou. O Flamengo perdeu. São Paulo Internacional empatou. Perdeu do Goiás. São Paulo empatou. Que poderia ser líder O Palmeiras podia encostar. Palmeiras é o sexto com 17, com um jogo a menos. Tirando essa diferença do líder, ele chegaria aos mesmos 20 pontos contra o Inter. Talvez aí o Luxemburgo está ganhando essa certa tranquilidade, entre aspas, para poder trabalhar. Só que o Atlético, eu vi esse líder com um jogo a menos também. Sim. E 2 pontos atrás do Internacional. E o Internacional hoje perdeu o jogo com um jogador a menos. Não, jogador a mais. Então, o adversário é um jogador a mais. Isso, foi o Goiás. 4 minutos. Impressionante. Então, o Internacional tem 10 jogos e 20 pontos, o Atlético tem 9 jogos e 18 pontos. Aí o São Paulo tem 10 jogos e 18 pontos, e o Vasco, que está ganhando o Botafogo 3-1. Do Ramon. Está ganhando com 9 jogos, ele está indo a 17 pontos. E o Vasco também está com uma rodada a menos que esse jogo, Vasco e Palmeiras. É isso, por isso que ele tem 9 jogos. É isso. Então você mostra, o que mostra isso para nós? Que o Palmeiras está devendo. Não, além do Palmeiras estar devendo, a gente tem o entendimento que o campeonato tecnicamente é muito fraco. Fraco, né? É exatamente isso. Não é isso? Claro. E aí, quando você tem um elenco que é superior, você não pode... E sabe como você percebe isso? Quando você vê o Nenê, aí eu vou voltar no Corinthians. Fazer 2 gols no Fazer Corinthians. 2 gols, artilheiro do Brasil. 17 gols. 17 gols, ele é artilheiro do Brasil, Verdade. o Nenê com 39 anos. E aí você lembra do Romário, artilheiro com 40, do Valdo, que jogou aí também com 40 anos. Isso mostra o nível. O Ronaldo, que estava totalmente fora de forma e brilhou com a camisa do Corinthians. O Ricardo Oliveira não tinha 40, mas também Enquanto o futebol brasileiro... Então o nível técnico é baixo. Celso, enquanto o futebol brasileiro não entender que tem que pôr a molecada para jogar, porque essa garotada sai de forma muito precoce, fica pagando fundos imundos aí para os jogadores já em final de carreira, né? Você vê, o dono do time do São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, o Daniel Alves, saiu, o São Paulo arrumou a casa. O dono do time saiu, a molecada lá tá indo. O Palmeiras com a molecada tá indo. Ó, o que você falou, uma barbaridade. O Fluminense vendeu um menino por 17 anos. Ivanilson. O goleiro. Não, o goleiro. Pô, você tem um Muriel, certo? Você sabe por quê, né? O Alisson veio treinar nas férias e viu o garoto falou, o menino é bom na férias. Então, mas não era legal, pô, você tem 17 anos, se o Alisson... Foi? Por 17 anos. Então, peraí, mas se eu tenho um moleque bom de bola, um goleiro, por que eu preciso do Muriel mais tempo? Deixo ele ficar na reserva, coloco ele ano que vem para jogar, deixo ele 2 anos, deixo ele com 20 e eu vendo ele por 50 milhões de euros. Não, eu entrego o menino, 17 anos, porque o Alisson for treinar onde o irmão dele joga. E os caras deixaram ele embora. Sem dinheiro, né, Neto? O dinheiro que pinta, os caras vão e muitas vezes o jogador não é nem do time. É do empresário, é aquela coisa assim. Mas de 17 anos já não pode. É verdade, pela lei, ele não pode ter... A não ser que tenha gato em cima do telhado, entendeu? Porque hoje, pela lei, você não pode ter jogador. Você tem que ter um clube para que isso possa desenvolver. E outra coisa, você não pode vender o menino e ele só pode ir com 18 anos. Sim. Você não pode ir com 17 anos. Mas você não pode. É mesmo aquele Sidonelli, o goleiro do Corinthians. Esse moleque joga pra caramba, ele foi eleito o melhor jogador da seleção brasileira. Aí eu tenho o Walter, que ganha 400 pau por mês.
400 pau por mês é do Fernando Garcia, certo? É do Fernando Garcia, que é o procurador dele. Ele fez em 7 anos, sabe quantos jogos? Sabe? Sabe? Não. 87 jogos. Em 7 anos ele fez 87. Bom, pera um pouco, eu não preciso do Walter. Então eu deixo o Walter fora, ou boto o Walter para jogar, ou eu vendo o Cássio e boto o Donelli para ser o titular no ano que vem. Então por isso que não tem dinheiro para as marmitas. É só para as marmitas? É verdade. É mal organizado mesmo, é verdade. É dinheiro, vai usando. A propósito disso, você vive falando que vai ser presidente do eu falei. Você e o Datena, que são meus amigos. Não, você, Dois o outro loucos. ainda, a hora os dois correm. E aí, você vai um é ser presidente do prefeito e o Corinthians outro ou é- não? Não, Você vai ser presidente do Corinthians ou não vai? Em 2023 eu me candidato. É mesmo? É. 2023. Ó, você Mas aí, lançou como aqui, é nós vamos deixar Mas como é guardado que é o aqui. ó. processo burocrático? Você tem que ser A verdade é assim, conselheiro, a como verdade é que eu é já isso? era conselheiro trienal, né? E sempre fui sócio durante 15 anos do Corinthians. Nunca deixei de pagar as minhas mensagens. Que, por sinal, quem deu o título para mim foi o Andrés. O título de sócio. Só que eu tenho algumas coisas que eu tenho que ter um entendimento para que você possa ser presidente. candidato, né? Você tem que ter dois... você tem que ser conselheiro, tudo mais. Eu estou entrando com uma revisão em relação às 2 vezes que fui conselheiro, né? Eu acho que eu me preparei, eu tinha me preparado para 2020, com estatuto, com tudo, tendo essa visão, mas aí eu desisti, né? E aí, por tudo que está acontecendo, por tudo que vem se pensando em termos políticos no Corinthians, eu acho que está na hora de um ex-jogador, eu acho que está na hora de uma pessoa tentar, pelo menos, brigar com aquilo que está se formando durante esses últimos 30 anos do Corinthians, que foram 13 anos por parte do Dualib e mais 14 por parte do André. São quase 30 anos. E antes tinha o Matheus, que também ficou um tempão lá. Então, o Corinthians sempre, durante um século, o Corinthians teve 7 presidentes. Eu tenho realmente pretensão, sim, de ser candidato. E aí você falou no começo Aí- aqui, eu quero deixar de ser cronista em 5 anos e É tal. pra isso. Você deixaria de ser? É. Se você vai ser presidente e Se eu comentarista? for, se realmente as pessoas que estão do meu lado, que tem, na verdade tem promotores do meu lado, tem juízes do meu lado, tem pessoas tem o Herói do meu lado, tem a Chapa 21 do meu lado, tem muita gente importante do meu lado. Mas eu só me candidato se o sócio torcedor puder voltar, se eu conseguir mudar o estatuto. Porque nesse naipe, aonde você só tem os sócios votando, dificilmente o poder sai da mão daqueles que estão lá. Então, se o sócio torcedor puder votar e o estatuto pudesse ter o entendimento que tem que se mudado de uma maneira correta, Você acha que limpa. consegue, que essa alteração é possível? Pode. Você E E a acredita sua nisso? candidatura está vinculada a isso ou não? A minha candidatura vai estar vinculada ao sócio torcedor. Eu conversei com o Herói e ele falava isso mesmo, em termos de teria essa ideia. Isso. E esse ano eles não vão lançar candidato, talvez nem apoie Não, ninguém. não vai né? lançar. E aí você seria o cara para Exatamente. Treinador não, né? Não, treinador não Treinador dá. Treinador, diretor de mandar, eu não gosto dessas coisas não. E outra coisa, eu seria presidente do futebol. Eu seria presidente da piscina, presidente do cloro. Você ia separar isso aí? Exatamente. A minha visão como presidente seria ter a ideia, né, de ser um presidente do futebol. Nomear alguém pra cuidar do clube? Não, nomear não. Você contratar um CEO. Você contratar um CEO, pagar 200 conto para ele por mês, porque se eu pago 800 para jogador que não joga nada, porque eu não posso pagar 200 mil para um CEO? Ir lá, tomar conta, fazer o clube Tá certo. exercer a sua função como clube social, mudar a forma de pensamento, né, ter o entendimento que o sócio torcedor ele é importante. Eu penso muito nisso. Legal, é uma boa sacada. Ó, daqui a pouco o Corinthians chega e o Thiago Salazar tá colado. Vamos dar uma chamadinha lá, vamos ver como é que está. Já a gente chama. Já a gente chama, o Salazar está se posicionando. Se o pessoal vai falar ou não, é problema dele, mas nós estamos do lado lá. Pode estar no olho do microfone. Quiser falar, fala. Não quiser, não fala. Ultimamente Mas, eles não falam, né? Vamos lá, Salazar.